Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se neste canal, tenho mais de 100 vídeos nele para a sua edificação. Não tenho dúvida de que um desses vídeos será muito útil para a sua edificação. Então, inscreva-se se você ainda não é inscrito. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que às vezes assustam os cristãos, e eu não me assusto, pelo contrário, eu vibro muito com isso. Eu gosto muito de pesquisar sobre ciência, há muitos anos que eu pesquiso, e quanto mais eu pesquiso, mais eu passo a crer melhor ainda e mais ainda na palavra de Deus, no Deus Todo-Poderoso. Vamos a esse assunto, né? Hoje eu vou falar sobre os constantes avanços da ciência e às vezes os medos que provocam alguns cristãos mais zelosos. Mas eu quero dizer para você que eu também sou muito zeloso da fé cristã, mas não me assusto com esses avanços da ciência, porque eu entendo que a Bíblia já havia previsto tudo isso, e além de prever, ainda deu alguns detalhes como tudo isso viria. Tá bom? Então vamos em frente. Eu coloquei aqui apenas 2 versículos a princípio, para você entender que o avanço da ciência é algo que já foi predito por Deus, e esse avanço ele deve acontecer de duas formas: o avanço tecnológico e científico meramente das descobertas da humanidade, e o avanço também no conhecimento da palavra de Deus, na ciência do conhecimento da palavra de Deus, eu diria o avanço da ciência da teologia. Então, à medida que o tempo passa, nós que somos pastores e teólogos, precisamos avançar mais e mais ainda em conhecimento, para que possamos, assim, cumprir a vontade de Deus, que sempre foi de que o homem seja realmente um grande conhecedor da ciência. Claro, esse homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E toda ciência vem de Deus. Não é à toa que a Bíblia chama ele de onisciente. O que é uma pessoa onisciente? É aquele que é detentor de toda ciência. Então, Deus é onisciente, tá bom? Então, veja o que diz aqui. Eu botei apenas 2 versículos. Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e cerra o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Meus queridos, tudo isso aí foi previsto, né? As pessoas andam correndo de uma parte para outra para adquirir o conhecimento, e é justamente aí a ciência vem se multiplicando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, diz assim: Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Ora, o que Pedro está dizendo? Acrescentai à vossa fé a virtude, né? Então, a minha fé, ela deve ter virtude, ou seja, algo que realmente se desponte, né? Para que as pessoas entendam que eu sou servo de Deus. E a minha virtude, eu devo acrescentar a ciência. Já essa ciência que Pedro cita aqui, não é a ciência meramente ciência quântica ou ciência da tecnologia, nada disso. Essa ciência aqui é a ciência do conhecimento de Deus, a ciência do conhecimento da palavra de Deus, a ciência do conhecimento da teologia. Então é necessário que a humanidade avance nos dois sentidos, para que assim não fique aí medrosa quando a ciência descobrir coisas ainda mais avançadas do que já descobriu. Porque eu quero deixar bem claro que a ciência vai se multiplicar muito mais. Quando chegarem aí os computadores quânticos, você
Se você for vivo, você vai ver que a ciência se multiplicará bilhões de vezes mais do que já se multiplicou até agora. Então, meus queridos, não se assustem. Quanto mais a ciência se multiplicar, mais, pelo menos para mim, ela conforma, dá conformidade àquilo que a Bíblia já dizia, tá bom? Então vamos em frente. Bem, coloquei aí ainda mais 2 salmos, eu poderia ter colocado, a Bíblia está cheia, repleta de versículos que falam sobre isso. Mas eu coloquei 2 salmos apenas. Salmo 102, verso 25, que diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. E o Salmo 115, verso 16 diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, eu coloquei aí uma imagem da nossa Via Láctea, e num cantinho aí da Via Láctea eu coloquei a imagem do nosso sistema solar, os planetas girando em torno do Sol. Creio que dá para você perceber. O que eu fiz aí foi apenas uma demonstração desse pequeno universo, né? Desse pequeno espaço nosso que é a Via Láctea. Galáxias como a Via Láctea, nós temos bilhões aí neste universo, ou universos, né? Então, quando a Bíblia fala aqui em os céus, sempre a Bíblia fala, em praticamente todos os versículos que fala dos céus, fala os céus, dando um plural. Então, isso aí está relacionado a 2 coisas, né? É claro que para os antigos, os céus era esse azul bonito que nós vemos acima do nosso planeta, que nada mais é do que uma camada espécie de oxigênio que tem a cor azul, e à noite as estrelas, a lua, tal. Então, para os antigos isso era o céu. Então, Deus, naquela época não havia a ciência que tem hoje. Deus, quando inspirou os homens a escrever os livros que hoje estão no cano sagrado, ele inspirou de uma forma que os homens daquela época entendessem e que nós entendêssemos hoje. É por isso que a palavra os céus está relacionado justamente a esse universo gigantesco, cheio de galáxias. Nós estamos fazendo parte de um céu, né, que é a galáxia, exatamente a Via Láctea, né, a nossa galáxia, e nós pertencemos a inúmeras, né? Ou seja, o universo está cheio de galáxias. Então, com certeza, isso também pode se relacionar às galáxias, os céus, certo? Em vários textos da Bíblia trata como os céus. Mas é importante que os antigos leram e entenderam, a posteridade dessas pessoas leu e entendeu, nós estamos entendendo hoje, a nossa posteridade entenderá até o final dos tempos, porque a ciência vai avançando, vai mostrando essas grandezas do universo. Então, é isso que a Bíblia ensina e que as pessoas, às vezes, não entendem, não compreendem, por não terem coragem de se aprofundar mais no conhecimento. Vamos em frente. Bem, ultimamente existem pessoas admiradas porque a ciência já noticia que já descobriu mais de 5.000 exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas que não são aqui do nosso sistema solar e que fazem parte até de outras galáxias, e os grandes telescópios, como o Hubble e o James Webb, descobriram esses exoplanetas e pesquisam cotidianamente sobre se há vida nos exoplanetas. Já descobriram que há talvez oxigênio em alguns exoplanetas, água em alguns exoplanetas, e estão aí pesquisando se há vida em outros planetas. E isso assusta alguns teólogos, alguns pastores e também algumas pessoas leigas.
Mas isso não deve nos assustar em nada, porque eu gosto sempre de citar esse texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, observe o plural, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Claro, eu já falei sobre esse assunto, que é esse visível, que não é feito daquilo que se vê. Eu já falei em outros vídeos, se você quiser entender, busque outros vídeos que eu tenho aí no canal. Mas o que importa aqui é que é o termo os mundos. A Bíblia não diz que Deus criou o mundo, como se fosse apenas, estivesse se referindo apenas ao planeta Terra. Mas ela diz que criou os mundos, que os mundos foram criados. Então, às vezes, eu posso imaginar que é muito egoísmo, às vezes, do cristão, achar que só nós, aqui desse planeta Terra, existimos num universo tão gigantesco. E se esse universo é tão gigantesco, maior é quem o criou, que é Deus. Então, para mim, achar que só existe vida nesse planeta Terra é apequenar Deus demais, tornar Deus muito pequeno. Deus é grande, maior do que todo o universo. E qual seria a função ou o objetivo dele em criar apenas esse grãozinho de areia chamado Terra, fazendo parte da Via Láctea, no sistema solar que é pequeno também, para só aqui habitar seres com vida e vida inteligente? Então, eu não me admirarei se os homens encontrarem, através dos telescópios, do avanço da ciência, da tecnologia, encontrarem vida em outros planetas. Isso, pelo contrário, aumentará a minha fé em Deus, certo? Porque a Bíblia não deixou isso fora de contexto. Observe esse texto aí de Hebreus. Os mundos foram criados. Então, se os mundos foram criados, eles foram criados para quê? Qual o objetivo desses mundos? É preciso que a gente tenha uma visão mais holística da palavra de Deus. Eu não estou aqui forçando o texto em nada. Eu não estou dizendo que já existe vida em outros planetas, estou dizendo nada disso. Estou dizendo que os homens continuam pesquisando e se eles descobrirem, eu não ficarei de forma nenhuma desacreditando da palavra de Deus. Pelo contrário, acreditarei mais, porque ela já previu aqui. Ela já disse com todas as letras. Já chamou de os mundos, tá bom? Então vamos em frente. Bem, as duas sondas Voyager alcançaram o espaço interestelar. Isso é muito importante. E causaram uma certa confusão sobre o que é exatamente o espaço interestelar. Elas ainda não saíram do sistema solar, mas atravessaram a borda externa da heliosfera, ou seja, a heliopausa. Com isso, elas começaram a detectar raios cósmicos vindos de fora do sistema solar. O que é isso? Essas sondas simplesmente estão mostrando, mandando imagens para a Terra e que esse universo é infinito, é sem fim. E ele deve ter um fim, é claro, mas para nós, seres humanos tão pequenos, achamos infinito. Então, esse universo é gigantesco. E é esse Deus que eu creio nele, que criou algo tão grande como o universo. Isso não me assusta, mas me edifica. Vamos em frente. Bem, em 2015, os astrônomos conseguiram pela primeira vez confirmar uma das previsões da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, quase um século após a sua publicação. O anúncio da detecção da primeira onda gravitacional veio em 2016 pela National Science Foundation. E, bem, o que acontece? A partir daí, continua ainda avançando mais a ciência e nós vamos para a próxima tela para você ver o que tem acontecido.
Pela primeira vez na história da humanidade, missões espaciais realizaram a coleta de amostras de asteroides. Primeiro em 2019, a sonda japonesa, né? E no ano seguinte foi a vez da sonda Osiris, da NASA, realizar o mesmo procedimento no asteroide Bennu. Bem, então, o que é que acontece? Os homens estão trazendo material de lá do universo para analisar aqui. Bem, o que nós podemos entender é que o homem vai evoluir cada vez mais, né? O homem cada vez mais vai evoluir e a ciência vai se multiplicar. Do contrário, esse homem não teria sido feito à imagem e à semelhança de Deus. Das coisas boas que o homem faz, essa é uma delas, certo? Existem coisas más que o homem faz aí quando ele é influenciado por Satanás, mas sendo influenciado por Deus, ele pode fazer boas coisas. Vamos em frente. Bem, em 2017, a astronomia mudou um pouco para melhor, claro, com uma descoberta importante para o estudo da química do universo. Os cientistas observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons incrivelmente densas através das ondas gravitacionais de luz formadas pelo impacto. Eu coloquei a imagem aí para você ver, né? As estrelas estão aí se chocando e até que elas se fundem aí nesse grande impacto, nessa grande colisão. Bem, o que nós podemos dizer para você é que isso, pelo menos para mim, aumenta mais a minha fé. O universo está em constante atividade. E Jesus Cristo falou isso num texto da Bíblia, né? Ficou registrado em Mateus, quando Jesus disse, quando os fariseus criticaram Jesus porque ele curou no sábado. Ele disse, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, Deus trabalha o tempo todo. Deus não parou no sábado, segundo as palavras de Jesus, no sábado. Deus parou só na formação do universo. Quando ele formou o universo, ele formou, segundo a Bíblia, em 6 dias e no 7º dia descansou. Certo? Mas a Bíblia diz que Deus fez o sábado não por causa dele, mas por causa do homem. Certo? Então, aí Jesus Cristo diz agora, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus não parou de trabalhar. O universo continua em grande atividade o tempo todo e esse é o Deus das Escrituras. Bem, que eu creio. Então, aí está. Nós concluímos o vídeo de hoje. Quanto mais a ciência evoluir, aumente a sua fé, porque a ciência está apenas descobrindo algo que a palavra de Deus já tinha anunciado, claro, com outras palavras para que os antigos entendessem e nós entendêssemos hoje. Então, creia na palavra de Deus e não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que é um excelente canal para você, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.